Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, família. Bom, primeiramente aí, muito obrigado por mais uma vez estar clicando aí e vindo ver nosso conteúdo. Hoje a gente vai conversar sobre uma composição que eu falei que eu acho que é possível, pelo menos para esse mapa da Pearl. Eu tenho sentado e estudado um pouco mais o jogo em relação ao Yoro esses últimos tempos e tenho gostado bastante das possibilidades que ele abre nesse mapa da Pearl. Eu acho que ainda é um agente ainda pouco explorado. Eu tenho já há algum tempo observado bons Yoru jogando. O Forsaken da Paper Rex para mim é o melhor Yoru do mundo. Acho que ele entende muito, além da mecânica, ele entende como compor jogadas jogadas em time. Terei algumas VODs, na verdade, na live do Charola e tirei algumas boas ideias. Eu acho que ele é um melhor Euro dentro do servidor brasileiro, mas ainda sinto que ainda falta agregar algumas jogadas que ele faz a um estilo de jogo que seja em time. E é basicamente isso que eu acabei fazendo. Eu peguei jogadas próprias dele, criei jogadas em cima de algumas coisas que eu vi ele fazendo. Eu acho que ele faz ainda algumas coisas que não são tão planejadas, mas são mais inconscientes, que ele sabe que dá certo. E eu estou tentando montar um estilo de jogo em cima desse Yoro, porque eu acho que ele traz algumas coisas para o mapa da Pearl que outros agentes acabam não trazendo. Óbvio, cada adição de um agente, retirada de um agente, trazem possibilidades diferentes, mas eu acho que as possibilidades que ele traz, só ele como duelista acaba trazendo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Bom, vamos começar falando sobre aspectos básicos, né? Por que que eu botei esse layout aqui com três tipos de composição diferentes? A primeira composição é a composição que eu mais gostei. Tudo que eu estou deixando claro aqui são as minhas opiniões, tá? Existe um consenso em relação a isso, mas são as minhas opiniões em relação ao que eu vejo de composição que dá certo. Para mim, a melhor composição nesse mapa é uma composição que leva dois controladores e dois iniciadores com um chamber. Esse chamber no lado de ataque, ele vira mais um duelista para tentar contestar esses espaços e vazar. E esses dois controladores, por eles terem recursos que eles conseguem distribuir ao longo do mapa, você consegue jogar tanto no lado do ataque quanto no lado de defesa, distribuindo controle pelo mapa, de fato. E esses dois iniciadores eles permitem muitas fights pelo mapa, ajudando com esse suporte. Então eu acho que essa é a melhor composição que eu já vi operando no mapa. Eu acho que tem uma composição que talvez seja mais ideal pro Yoro em si, que é o fato dele conseguir jogar com esses dois iniciadores aqui para ele. Acho que potencializa muito as batidas dele. E eu botei esse Chamber e essa Astra aqui mais como safe pick de agente, que eu acho que faria sentido jogando uma composição que tivesse um Yoro. Não gostaria de jogar com dois duelistas igual a Paper Rex faz quando joga de Yoro. Eles gostam bastante, né, de trazer esses dois duelistas. Eles trazem às vezes na Fracture, trazem às vezes na Bind. Só que eu acho que fica muito over-aggressive. Tipo assim, você fica muito agressivo. Exige você jogar muito pra cima o tempo inteiro. Eu acho que a composição que eu trouxe aqui embaixo, que é essa composição aqui, ó, eu acho que é uma composição um pouco mais balanceada em agressividade e controle de espaço de mapa, que seriam dois controladores, um iniciador, um sentinela, que no caso é o Chamber, e o Yoro. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê eu escolhi essa composição. Então eu vou deletar essas composições acima e vou deixar só essa daqui de baixo para vocês entenderem como que eu vou estruturar esse tático em cima do Yoro. Lembrando o seguinte, eu vou fazer isso só no lado de defesa. Por que que eu vou fazer só no lado de defesa? Primeiro que eu não quero dar um tático inteiro de dois Ralphs para qualquer time aí usar. Eu vou dar mais ideia para vocês de como eu vou construir isso. E eu vou ensinar para vocês, primeiro, como que você avalia um mapa, como que a gente vai avaliar o mapa da Pearl, para daí construir um tático em cima, beleza? E galera, lembrando o seguinte, por favor, não esqueça de, se você acabou de chegar aqui, se você está entrando, se você é novo no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho, para toda vez que eu
postar um vídeo novo, chegar para você. É, me procura nas redes sociais, que tá logo na descrição do vídeo. Se possível, cara, curta e compartilhe o vídeo, que é para aumentar o engajamento do meu vídeo ser entregue cada vez mais para diferentes pessoas dentro do YouTube, que a gente consiga passar esse tipo de conteúdo para mais pessoas dentro do Valorant. E só um detalhe, esse programa que eu estou usando para poder, esse mapa que vocês estão vendo, ele se chama Valoplant. Tem versão gratuita dele, só vocês procurarem aí no Google, tanto o programa quanto o site mesmo vocês podem usar. A versão paga dele tem mais recursos, no caso eu estou usando a versão paga, por isso que eu estou usando o Valoplant. Eu poderia estar usando outros N sites que tem de composição tática, mas eu estou escolhendo o Valoplant mais por causa disso, beleza? Galera, eu sei que vai rolar aí umas dúvidas aí em relação a como usar o Valoplant. Deixa nos comentários se vocês quiserem, depois que eu ensine como usar. Mas eu tenho certeza que já deve ter vídeo no YouTube falando sobre isso, então dá uma procurada aí que vocês já vão entender. Uma ferramenta super intuitiva, vocês não vão ter dificuldade em aprender a usar ela não, pode ficar tranquilo, é bem fácil. Mas vamos aqui conversar sobre o seguinte. Primeiro a gente vai entender como funciona o mapa da Pearl, o que os times optam como preferência, para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu trouxe na montagem tática. Falando de maneira bem rápida, a gente precisa de 2 âncoras no mapa. Eu botei 2 âncoras, são 2 jogadores que eles vão se preocupar em solar aqueles bombs, às vezes com uma ajuda inicial, às vezes vai ter mais gente com eles, mas eles se preocupam com aqueles bombs, e eu vou explicar o porquê. Quando a Pearl surgiu, criou-se um mito de que era um mapa muito parecido com a Split, que o layout do mapa era igual, e não é, esqueçam isso daqui já tem que ser um mito que já tem que cair rápido. Por quê? O mapa da Split, que foi tirado da rotação, boa parte dos confrontos que aconteciam no mapa, eles aconteciam já de cara no meio. Por quê? Porque era rápido, era um choke point, um ponto de contato muito rápido entre o lado de defesa e o lado de ataque. E os dois lados conseguiam trocar tiro, trocar recurso e evadir para ângulos que fossem favoráveis para si. O lado de defesa subia para o correio, descia para a corda, e o lado de ataque recuava para casa, enfim, corria para o esgoto. E aqui na Pearl não funciona assim. Se o lado de defesa comitar muito, for muito para frente, ele não tem ângulos de volta. Então não tem ângulos muito favoráveis para esse lado de defesa. Então, normalmente o lado de defesa ele se preocupa mais em contestar essas posições que eu marquei aqui. Grafite, DD meio falso. O lado de defesa tenta muito mais impedir a progressão nessas posições, entendeu? E ela vai tentando pegar essa informação que está rolando ali no meio, mas eles não, majoritariamente os times não aceitam perder alguém rápido na defesa numa troca errada. Então, assim, isso não acontece. Na Split, às vezes, poderia ter uma desvantagem numérica no lado de defesa e ainda assim conseguir trabalhar o round, mas aqui na Pure é bem mais complicado. Então, o que a gente vai entender é o seguinte. Vocês repararam que eu botei cones de visão nos agentes? É justamente para poder mostrar isso, que o lado da B, como é uma reta, lembra muito o fundo da Dust 2 no CS. Então é uma reta. Se você tem informação visual daquela posição ali, você tem que aprender a jogar nas linhas de contato. O que são linhas de contato? E linhas de contato seriam isso daqui. Ó. Vou botar cores diferentes para a gente poder conversar. Qual é a primeira linha de contato que, se o lado atacante descer correndo, vai achar um lado defensivo rushado, por exemplo? Seria essa linha aqui, ó. Essa aqui seria a primeira linha de contato. A segunda linha de contato é onde tem um pilar. Então, primeira linha, vou até deletar aqui essa cor e vou botar uma outra cor. Vou botar uma outra cor, para a gente conseguir chegar aqui a um consenso de linhas diferentes. Beleza, daqui seria a segunda linha. A gente ainda teria uma terceira linha, que seria essa linha aqui, mas eu vou tirar ela e vou botar essa cor aqui nessa linha. Aqui, ó, pode ter alguém aqui atrás, certo? E a gente vai ter a última linha, que é tipo o backside, literalmente, que seria a parte de trás do bomb, que seria alguma coisa equivalente assim. Então o que o Chamber ele consegue fazer?
o Chamber ele consegue ir para uma linha dessa daqui com TP, fightar, realmente brigar, trocar tiro, e voltar para qualquer uma dessas linhas, correto? Porque ele tem range no TP. E nenhum outro agente consegue fazer isso além do Yoro. E normalmente o Chamber ele não começa nessa linha vermelha, ele começa na linha amarela. Por quê? Porque ele sabe que se ele for para a linha vermelha, a chance de ter que trocar tiro de frente muito rápido é alta. E ele não quer perder a trap que ele bota como padrão aqui. Às vezes ele bota essa trap aqui, às vezes ele bota essa... Eita! Às vezes ele bota essa trap aqui, enfim. Mas essa trap normalmente ela tem como padrão de ficar aqui. Ela facilita bastante a rotação pela ligação. Então o Chamber ele não quer morrer cedo. Então dificilmente ele procura essa linha de contato vermelha para fazer uma troca. E a gente consegue levar essa mesma lógica lá para A. Se a gente for desenhar as linhas de contato, a gente consegue desenhar uma linha de contato, uma vermelha aqui. A gente consegue desenhar uma outra linha de contato aqui. A gente consegue desenhar uma outra linha de contato aqui. A gente consegue desenhar uma outra linha de contato aqui atrás, que seria o backside. Eita, não foi a cor? Uma outra linha de contato aqui atrás, que seria o backside. Então a gente consegue trazer esses conceitos de linha. Então vocês já começam a pensar o seguinte: o Chamber ele não consegue fazer esse papel de ir lá naquela primeira linha. Ele até consegue, mas é muito arriscado ele perder uma trap e morrer cedo no mapa, sendo que ele tem muito firepower, que é poder de fogo. Ele não quer suicidar lá na frente. Então, o que a gente vai trazer na nossa composição tática? Eu vou jogar o Yoro para tentar fazer aquelas brigas lá na frente. Por quê? Porque ele não consegue recuar para qualquer linha dessa. Ele consegue recuar para qualquer ponto que ele deixa o TP dele. Show? E o que eu fiz? Eu deletei ali as linhas de contato só para a gente poder conversar sobre uma coisa. O meta, então, do jogo é ter esse Chamber ancorando a B, tentando ter esse contato visual. Só que para ele ter esse contato visual no início, ele precisa que mais um agente comece o jogo junto com ele para poder ajudar que ele sustentar a posição do pilar mais tempo. Por quê? Um padrão que está sendo bastante usado é da Fade chegar aqui, ela fazer um Prowler, que é o espreitador. O Prowler faz esse caminho aqui e ele consegue clinar até quem está na Nilba. Só para a gente entender, espreitador é essa skill aqui, tá? E ele faz sim, ele faz todo esse caminho. Ou rola uma outra situação que constitui em pegar o Caio, que às vezes é o agente que vai estar ali também ajudando, ele faz uma adaga daqui de trás, ó. Daqui de trás ele faz uma adaga e às vezes ainda faz um que cai aqui em cima do pilar, não dá para quebrar. E ainda faz um molotov que cai aqui, ó. Então, o Chamber ele é obrigado a recuar. Porque olha o range que essa adaga estoura, ela pega uma posição muito grande. E aí a gente vai entrar numa pira que é o seguinte: e se a gente jogar essa briga lá na frente? Porque ele vai gastar isso daqui tudo, o Chamber recua, mas o Yoro ainda tem como brigar. Por que o Yoro ainda tem como brigar? Porque o Yoro ele não precisa sustentar essa trap que está aqui em pé, da DD meio falso. O Yoro eu estou botando ele na composição justamente para isso. Quando eu falei para vocês que mais um agente precisa vir ajudar o Chamber, normalmente, assim, pelo menos a Optic, ela opta muito por botar essa Astra aqui ajudando, porque essa Astra, ela vem aqui, ajuda tanto com um tiro aqui, quebrando esse Prowler, ajuda a sustentar a posição mais tempo, às vezes faz estrela aqui, faz smoke, faz sugada, tenta maximizar essa posição para o Chamber, mas e se a gente usasse, a gente deixa essa Astra livre no mapa, ela consegue fazer essa rotação toda aqui, DD, MF, Grafite, somar nessas ações, e a gente vai usar o Yoro para tentar às vezes ancorar ele lá em cima. A minha ideia é essa, é eu tentar mostrar para vocês como que a gente vai conseguir criar táticas onde eu use o Yoro para poder brigar por essa posição aqui em cima, por essa posição aqui no meio, a gente consiga fazer uma teamfight boa aqui no meio, brigar literalmente por essa posição no meio e brigar por essa posição aqui. Qual é a minha ideia com isso? A minha ideia é a seguinte: não é que eu quero jogar agressivo o tempo inteiro, é que eu quero jogar agressivo em momentos pontuais
para que o time de ataque gaste recurso já para poder clinar essas posições aqui, essa posição aqui, essa posição aqui, para que o lado de ataque sempre fique com uma pulga atrás da orelha se tem um maldito Ioro na primeira linha de contato já, entendeu? Porque essa linha de contato, o lado do atacante, ele já parte da certeza que é meu. Eu vou lá e o Chamber não vai estar lá, não vai ter ninguém lá brigando comigo. A minha ideia é causar tal desconforto para que o lado de ataque tenha que gastar recurso para poder saber se tem gente ali ou não. Ou seja, se ele gasta recurso nessa linha lá em cima, vai faltar recurso para a linha lá de baixo. Então, o lado de ataque vai começar a respeitar mais essa primeira linha de contato, entendeu? Por quê? Porque vai rolar kill, vai rolar contato, vai rolar bagunça. Agora que eu setei aqui as táticas que começam com o padrão para B, eu já vou deixar logo claro uma coisa. Eu botei 5 variações para essa tática e quando eu fizer a variação da tática, quando eu fizer a tática começando num padrão por meio e num padrão para A, eu não vou botar essa quantidade de variação. Porque a minha ideia para vocês é mostrar como criar variações. Como vocês vão criar é com vocês. Também não quero ficar aqui dando N planejamentos táticos de graça para os outros. Eu quero ensinar vocês a pensar. Para mim vale muito mais que vocês abram a mente, pensem e falem, cara, beleza, eu consigo fazer isso que ele fez. Não é... Parece ser complexo, mas não é tanto. Primeiro vocês precisam começar a pensar. Então eu criei essas variações com um padrão que começa forte B, e aí eu criei um outro padrão que a gente começa meio, forte meio, e um padrão que a gente começa A, mas nesses padrões eu não vou mostrar variação. Nesse padrão da B eu vou mostrar variação. Então qual que seria a ideia nesse padrão aqui da B? A gente começa com uma Astra, pegando o contato visual aqui do grafite. Ela tá ali só para pegar o contato visual. Uma Fade, para pegar o contato visual da DD. E uma Viper pegando o contato visual do Long A. Essa Astra, ela tá focada em sugar e smocar para B, pro Ioro e pro Chamber conseguirem fazer as jogadas de fazer o avanço, de comitar lá na frente. E um detalhe que eu botei aqui é o seguinte, é só para vocês verem o range do TP, tá? Porque os TPs eles têm que ficar num range possível, um do outro. Então eu vou tirar, agora vocês já estão vendo aqui onde está o range, então eu vou pegar aqui o range do TP só para não ficar poluindo a tela e vou tirar. E aí a gente já consegue entender o seguinte, esse Chamber ele vai ficar no contato visual da Smoke para poder cruzar com esse Ioro. E a ideia é que esse Ioro fique atrás não sei como é que vocês chamam essa posição aqui. Já vi gente chamando isso daí de forest, já vi, enfim, bancada, já vi a galera chamando isso daí de diferentes posições já. Mas basicamente o Ioro ele fica nessa posição, por quê? Porque dessa posição ele consegue flechar. Eu vou mostrar para vocês como que ele flecha dessa posição. A ideia que eu quero para vocês é que vocês consigam dominar essa posição aqui, ó. Por quê? Aqui tendo uma Smoke, tendo um Chamber mirado nessa posição aqui, ó. Ele vai ficar num off-angle, só cravado. Se ele atirar ou se ele precisar, ele só avisa para você. Abriu, rasgou, saiu. Então você consegue sair tanto daqui, tanto aqui, se você soltar o TP vindo da base. Então as possibilidades aí são múltiplas. A ideia é que você consiga aprender a segurar essa posição aqui, ó, com uma flash, ou às vezes uma flash assim, entendeu? E, gente, que fique claro o seguinte, eu não sou o rei do micro, vocês que jogam o jogo, vocês vão conseguir ter ideias muito melhores do que eu, de como às vezes sustentar aquela posição ali, de como conseguir brigar por aquela posição de maneira mais fácil. Eu só estou dando uma ideia de como começar já jogando, brigando por aquela linha. Então, eu preciso que o jogador ele sempre entenda o conceito para ele conseguir às vezes entrar dentro do servidor e procurar a melhor maneira de operar o micro. Eu estou dando o cenário macro. Aí beleza, vamos aqui olhar uma variação. Aí beleza, só supondo. Chegou aqui, o lado atacante falou, cara, eles dominaram muito forte a B, não vamos para B. Vamos rodar e vamos entrar A rápido. E eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Só supondo, né? Eles pegam e fazem esse movimento aqui, ó. Puf, rápido, vem entrar aqui. E já, às vezes já estão prontos para poder entrar A.
o cara que tá ali marcando a B já avisa, ó, entra A porque eles estão forte na B. E aí, o que que isso pode gerar? Esse tipo de reação aqui, ó, que é uma reação já esperada. Você bate de um lado, já esperando pegar um tipo de reação. E aí você tem esse tipo de reação aqui, ó. Os caminhos tracejados em azul são caminhos possíveis que o Yoro pode fazer. Ele pode dar esse TP para a base e rodar para A. Ele pode rodar para o grafite. Ele pode rodar para ligação. E o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Se rola um contato do lado atacante na DD, por aqui, olha, tipo, o lado atacante resolveu vir dominar a DD. Percebe o seguinte, as linhas tracejadas são miras que podem se encontrar num choke point só, em apenas um local. Então essa Astra, ela já está pronta para poder reagir na DD. Esse Chamber que deu TP do pilar para trás, ele está pronto para poder reagir no meio falso junto com a Astra. E o Yoro está pronto para poder reagir junto com a Astra, certo? Por quê? Porque o TP dele permite a reação dele já para qualquer um desses 3 pontos. Ligação, grafite e A. E a gente consegue entender o seguinte. Então ele consegue somar em 3 para A, consegue somar em 3 para o grafite, consegue somar em 3 para DD. A ideia que eu quero causar é isso. É você causar uma ação e já pegar às vezes uma reação que vai estar rolando dentro do mapa, porque você já se planejou para isso. Vamos para uma outra reação aqui possível, que seria isso daqui, ó. Tá vendo que eu botei 2 TPs diferentes? Eu botei esse TP aqui e eu botei esse TP aqui. Só para vocês entenderem, um TP, quando você bota ele, a partir daquele momento você tem exatos quase 30 segundos, 29 segundos mais ou menos, 30 segundos que você tem para você poder puxar e voltar. Então, supondo, se você botou esse TP aqui no freeze time, você botou aqui, em 10 segundos chegou aqui, acabou o freeze time. Você vai ter 20 segundos aqui para você dar esse TP para cá. Show? Esse outro TP que eu joguei aqui para base, você consegue lançar ele do respawn. Então baixou o respawn, você solta ele e sai correndo. Então esse TP aqui ele vai durar mais tempo. Você consegue ficar aqui até quase 30 segundos aqui na frente. Só que você não vai querer ficar 30 segundos aqui. O tempo em média que você vai ficar até você entender a rotação que está acontecendo no mapa é isso, 20 segundos. E aí você consegue ter lá para esse lado ou para esse lado, ou às vezes não ter lá e jogar um outro TP aqui pro museu e avançar costas, entendeu? Você começou a avançar costas, viu que você foi spotado, volta pro museu. Então você tem essas possibilidades. Mas aí vamos supor aqui o seguinte, que você chegou nessa posição aqui. Percebe novamente como você tem 3 miras posicionadas mais ou menos em um local? É o mesmo esquema. Essa Astra começa aqui, olhando esse contato visual aqui do meio, não viu ninguém, ela já recua um pouco, já recua esse grafite jogando junto com a Viper. Por quê? Porque ela ainda tem no mínimo 2 ou 3 estrelas. Percebe que eu não botei, eu nem botei sugada lá dessa vez. Não precisa gastar sugada todas as vezes que for fazer. Ó, repara que eu botei a sugada ali naquela primeira play, mas aquilo ali é uma play de condicionamento. Ela pode às vezes só recolher essa primeira estrela ali e só esmocar. Ela não precisa sempre esmocar 2. E essa estrela tem que ficar até mais para trás, ela tem que ficar aqui. E assim, vamos lá, o Yoro foi para essa play aqui. Se reagirem na DD, o Yoro já está pronto para poder reagir e o Chamber também consegue somar junto com ele. Então são 3 miras se encontrando no mesmo local. Show? Aí vamos para uma outra situação, que a outra situação seria, em vez de a Astra ajudar esse domínio, a Astra vai ajudar com um Smoke, mas a Viper ela consegue separar os recursos dela. Percebe o seguinte, por que eu botei essa parede aqui, ó, desde o primeiro round, essa parede da Viper dividindo o pilar? Ela está aqui por um motivo. O motivo dessa parede estar aqui é o seguinte, uma vez que eu agressivei aquela posição, supondo que os 2 agentes tenham que recuar, que o lado de ataque taque tudo neles ali. Não, vocês dominaram aqui o cacete, a gente vai devolver, vai dominar a posição. Os 2 recuam. A Viper, que está lá na A e não está vendo nada no contato visual dela, ela sobe ao wall. Pronto, você não vai querer atropelar aquela wall. Você não sabe se o Yoro recuou para cá. Ó. Você não sabe se o Yoro recuou
para essa posição aqui. Você não sabe se o Yoro e o Chamber recuaram para essa posição aqui, para essa posição aqui, para essa posição aqui. Porque o Yoro ele pode recuar para essa segunda posição aqui que eu estou marcando aqui. Ó, exatamente essa posição. Ele pode recuar para essa posição aqui. Então, imagina que subiu essa wall. E o Yoro está exatamente na Nilba aqui. O Yoro vai lá, aproxima dessa parede, pop da cara. Então, não é interessante que o lado de ataque atropele essa wall. E aí a gente entra mais ou menos naquela brisa de novo. Se o Chamber vai recuar para o museu, essa wall dá tempo para ele o quê? Ir lá, vai resetar o TP dele, o TP dele reseta em 30 segundos. Ele vai ter como ficar pegando essa informação visual aqui da B, garantir mais tempo com informação visual, enquanto o time opera uma briga do outro lado, entendeu? Então, essa wall, ela permite eles fazerem até o redomínio do pilar se for necessário. Que é tipo, pô, o Yoro recuou, beleza. Ele joga mais um TP de volta aqui para base e redomina o pilar. Então, essa wall, ela tá mais aqui para isso, para ela permitir o redomínio do pilar e não deixar de ser tão fácil esse domínio dessa posição. Então, a gente, olhando esse cenário aqui, a gente começa a pensar o seguinte: eu não preciso começar todas as vezes fazendo sugada e smoke. Eu posso começar aqui fazendo um veneno tabelado da Viper, ela faz um veneno de frente e ela tem essas rotas aqui. Ela pode ir para MF, ela pode rodar para CT, para o lado de defesa aqui e jogar junto com a Astra, enquanto a Fade começa fazendo um Prowler no meio, que é um espreitador, enquanto a Astra popa uma estrela no meio, para fazer o que? Passar uma falsa sensação de que o lado de defesa também está querendo bater no meio. Pronto, você já sujou a leitura do outro time. Você fez uma pop smoke na janela. Uma Fade fez um espreitador. Você já fica na dúvida. Pô, será que a DD está avançado? É a primeira sensação que vai ficar. E aí, mais uma vez, que eu estou querendo dizer é isso para vocês. Ação, reação e condicionamento. Aí entra aqueles conceitos que a gente trabalhou nos vídeos anteriores, que é você causa uma batida já esperando uma reação. E a reação você já consegue direcionar mais ou menos. Não tem como engessar a reação. A reação vai ser você, o time que vai decidir ele na hora. Mas, por exemplo, a Viper pode fazer todo esse trajeto aqui e vir jogar com a Astra e a Fade jogar junto, jogar as três aqui. Ou a Fade pode continuar aqui, jogar nessa posição aqui, ela fez o espreitador e as duas jogarem na DD. Pode, porque o setup da Viper está distribuído pelo mapa. A Viper só precisa ficar ligada em sobe parede, sobe smoke, sobe parede, sobe smoke. A Astra não gastou sugada, ninguém vai atropelar lá na... Ela tem smoke da Viper, estrela, tem no mínimo 2 estrelas, que é sugada e stun, ou sugada e smoke. Então ela não vai ser atropelada de maneira rápida. E a gente já sabe mais ou menos qual é a reação prevista. E aqui você tem mais uma reação possível, que seria essa Viper dar o back pelo lado de defesa, acontecer aquilo tudo ali que eu botei. Isso daqui é só um layout de uma tática que eu acabei criando, um segundo tempo da tática, que seria elas brigarem por esse grafite aqui, deixar o time de ataque tentar dominar grafite, esmocar grafite, sugar grafite. A Fade pode fazer um Prowler aqui só para caso estiverem tentando comitar. Tem um spot alto que o Crashes faz aqui, que é muito bom, que fica em cima de uma parede aqui em cima, que qualquer um que tentar atropelar essa região aqui, toma esse spot. E eu botei alternativas diferentes de caminho para o Yoro. Nessa daqui o Yoro ele pode tanto vir pelo lado de ataque, quanto ele pode dar o TP dele e jogar junto para A. Então, a gente tem aqui de um padrão da B, um padrão forte B, a gente tem pelo menos 5 reações diferentes. E pode criar mais reações. A gente pode criar, se quiser, em vez de a Viper começar aqui na B, a Fade começando aqui na B, fazendo um spot avançado. Por que spot, Ian? Eu falo assim, o spot ele é um recurso renovável. Você faz um spot só, que é o olho da Fade, mais uma smoke, pronto. Você sabe que você vai ter o reset daquele spot, e a Fade ainda tem 2 espreitadores e um chiclete para poder brigar. Então, o céu é o limite. Literalmente isso. O céu é o limite quando a gente fala de criação tática. Agora a gente vai falar aqui sobre o padrão Forte A. Eu já até deixei aqui já algumas linhas aqui de transição que vocês podem usar depois aí, compor um outro layout aí.
Mas basicamente o Chamber começa novamente para B, ele é o âncora da B. Ele vai ser o âncora da B agora numa posição um pouco diferente, um off-angle que ele só quer dar um tiro e sair. Eu botei para essa estrela aqui, a gente estava fazendo ela como smoke fixa lá em cima, ela ser só uma pop. Por que ela ser só uma pop? O adversário já pensar que, será que esse cara tá num off-angle tipo assim? Por isso que ele só popou? Então deixa o adversário gastar o que tiver de gastar lá. Mas é uma tática voltada para poder bater A. E eu deixei um TP de volta do Yoro aqui para ligação. Ele bota esse TP de volta aqui para ligação, sai no finalzinho, tipo, nos 10 segundos finais do freeze time, e vai bater a A junto com a fade. E aí, qual que é o esquema? Tem uma flash popada aqui no chão, que ele faz nessa transição aqui de onde eu vou passar o mouse, ó, aqui, ele faz uma pop aqui junto com o olho da fade. Não dá para quebrar o olho se o cara estiver olhando na direção reta aqui, porque a flash estoura e o olho vai ticar. Então um combo bem comum mesmo, tanto de Caio com Sova, Caio com Fade, é isso, é bangar e soltar o spot junto, porque ou você fica cego ou você quebra o spot. E aí a Fade ela tem duas opções. Se ela quiser botar mais pressão nessa posição da ela pode fazer o espreitador reto em direção à base, já descobrir se é um hold para lá, e deixar o Yoro aqui. Ou esse Yoro pode dar TP aqui e resetar a briga junto na DD, junto com a Viper. Pode jogar junto com a Astra. Pode observar o seguinte, o cone de visão da Astra tá aqui, ó. Mas eu botei 2 estrelas para ela, que é para ela poder botar essa estrela caso ela queira se defender. Então, tipo, ela pode botar uma estrela aqui só, não precisa se defender com 2, porque já tem uma wall aqui da Viper caso precise. Então a gente novamente está levando essa briga para a primeira linha. Por quê? Porque eu quero que o adversário ele gaste recursos para redominar esses pixels. Então, por exemplo, quando o meu adversário for redominar, por exemplo, essa posição aqui, ó, ele vai ter que cleanar isso daqui tudo antes de chegar na wall da Viper. Então, eu tenho um plano todo para o primeiro contato, todo para o segundo contato. Entendeu? Então, assim, é uma jogada que ela já é planejada, já esperando algum tipo de reação. Ou seja, a gente vai estar sempre brigando em 3 numa área, sempre brigando em 3 numa área. O que eu quero tentar dar para vocês é essa noção de que vocês não podem ficar brigando só em 2. Vocês conseguem brigar em 3 se estiver organizado, entendeu? Vocês conseguem brincar de entender melhor a rotação do mapa, pegar a reação do adversário, porque você está causando uma ação e fala, cara, ele vai reagir assim, vai reagir assado. Fulano, beleza. A Astra disputou no grafite, então vamos brigar no grafite. Aliás, deixa eles entrar no grafite, a gente sobe o wall e depois essa fade vem aqui e faz um espreitador no grafite e a gente briga pelo grafite. Então a ideia que eu quero passar é essa, é antecipação. Só para contextualizar, a flash que eu acho que vocês têm que testar, só para ver se é boa, é uma flash assim, ó. Entendeu? Que o adversário não vê a trajetória dela e ela já explode muito na boca. Então, sei lá, tem até outros combos se vocês quiserem testar, quer fazer... Enfim, basicamente isso. Vocês é que tem que ver o que é bom de micro aí como opção. Galera, eu vou só explicar aqui. Na verdade, eu não vou mais botar a tática no caso do domínio meio. Eu botei do padrão tanto para A quanto para B. Para B eu botei bem mais variações. Para A eu dei alguns exemplos de variação, mas só explicando ali por alto. Porque eu acho que se eu botar para o meio vai ficar muita informação. Eu já passei o que eu queria passar para vocês de conceito. Eu acho que para o meio também tipo, eu não vejo muitos times trabalhando tática pro meio, então eu não quero dar isso de graça. Mas acho que a ideia básica eu passei para vocês, que é tipo assim, como vocês precisam olhar, primeiro vocês precisam entender o mapa, vocês precisam entender o que o mapa pede, vocês precisam entender o que vocês querem impor de jogo dentro do mapa. É uma coisa que eu vou deixar clara. Eu não acredito que uma staff tem que impor o jogo pro jogador. O jogador ele tem que observar as coisas que ele gosta dentro do jogo. E aí, por exemplo, eu cheguei com um plano de jogo aqui, supondo, eu estou apresentando para minha equipe. E a equipe ela tem que olhar e falar, pô, beleza, então eu quero pegar esse ângulo, eu quero pegar esse outro ângulo, eu quero fazer essa flecha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O jogador, ele botar a digital dele ali. Porque é isso que faz o jogador lembrar
no caos, quando ele está sob pressão, que decisões ele precisa tomar. Ele entender, eu participei do processo criativo disso, então eu preciso tomar tais decisões, porque aquilo ali é parte dele. Aquilo ali não é parte de uma outra pessoa que tentou inserir nele. Então, acho que o fundamental, a mensagem que eu quero deixar é essa, tipo, a criação tática é muito importante, ela é parte, mano, principal, você entender conceitos e saber aplicar conceitos, mas de nada vai funcionar se a equipe ela não comitar a isso, se ela não estiver muito engajada nesse processo de criação junto, entendeu? Então tem que ter pelo menos algumas pessoas dentro da equipe que chamem para si essa responsabilidade. Beleza, vamos criar isso daqui e as pessoas dentro da equipe vão entender esse timing de jogo. Então é isso. Se você gostou, cara, mais uma vez, curta, compartilhe, por favor, ative o sininho. Se puder, manda para mais amigos. A minha ideia, de fato, é estar tentando passar um conteúdo bem mais educativo para a comunidade, porque eu acho que a gente ainda falta muito essa compreensão de jogo. E pode vir falar comigo nas redes sociais. Pro vídeo da semana que vem, eu já vou fazer um vídeo falando sobre equipes que jogam com ultra agressividade, um estilo de jogo parecido com esse daqui que eu botei. E a gente vai tentar entender o que é forte disso, o que é fraco nisso. E é isso, rapaziada. Me acompanha nas redes sociais e a gente vai conversando aí ao longo das semanas aí para a gente poder discutir temas novos e maneiras diferentes de estar produzindo esse conteúdo. Valeu? Agradeço demais todo mundo que está colando, todo mundo que tem me dado uma moral aí, compartilhando os vídeos, trocando ideia. Vocês têm feito uma diferença enorme nessa criação desses vídeos e desse conteúdo. Tamo junto, é nóis.